Olá você que acompanha aqui o AprovaCast nas redes sociais, no YouTube, TikTok, Instagram. Estamos iniciando mais um episódio e hoje vamos falar de linguagens com o professor Fernando Lira. Antes disso, eu quero lembrar você para se inscrever aqui no AprovaCast. Nós estaremos juntos fazendo bate-papo agradável semanalmente para você que vai fazer o Enem 2022. Aproveite e se inscreve, ativa o sininho da notificação. Assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá acompanhar os nossos podcasts aqui semanalmente. Eu sou o Paulo Henrique e vou apresentar a vocês aqui a fera, o convidado de hoje, professor Fernando Lira. Seja bem-vindo ao AprovaCast, Fernando Lira. Grande Henrique, é sempre uma honra participar de qualquer evento seu. Impressionante como você é um espelho de professor que a gente tem. Tive a honra de ser seu aluno, né, durante 2 anos. Mas não vá falar qual foi o ano, não. Nunca. Aí entrega a idade. Nem se preocupe. E aí eu me espelho de como a gente organiza um quadro. É impressionante. É incrível como o seu quadro é uma inspiração pra gente. Obrigado, né? Fernando. E é sempre bom. E vamos pra cima. Fernando, a sua atuação nos cursinhos aqui em Teresina já vem de longa data, né? Então fala um pouquinho de você, quem é o Fernando Lira, como que o Fernando trabalha essa parte de linguagens para o Enem, porque nós vamos já abordar uma temática aqui muito importante para o Enem. Henrique, assim, cara, eu sou de Amarante, né? Filho de uma cidade que também gerou um dos maiores poetas desse planeta Terra, que é o da Costa e Silva. Grande da Costa e Silva, né? Isso, grande Amarantino. da Costa e Silva, Amarantino, né? E sou de uma família muito tradicional lá da minha cidade, que é a família Lira, que é exatamente, sem fazer propaganda, mas é. Tem alguma coisa com a cachaça? Tem. Lá é nosso, lá é da nossa família, lá dos meus primos, dos meus tios. E assim, aí eu comecei nessa empreitada para professor em 97. Então tá 25 anos que a gente tá batalhando. Cabra duro. Tal, aquela coisa. Então, vestibular, Enem, PSIL, aqueles tempos de vestibular tradicional mesmo, a gente já sabe como é que faz e é desse jeito. Bom, só para o nosso internauta, o nosso inscrito aqui nos canais e nas redes sociais, nossos seguidores entenderem, a cidade de Amarante fica situada na região ali central do estado do Piauí, às margens do rio Parnaíba, que é o rio que divide o Piauí do Maranhão. A cidade de Amarante foi fundada por portugueses na época do Brasil colônia e, por sinal, em Portugal tem uma cidade também chamada Amarante, uma Exatamente. É isso? Inclusive, lá na minha cidade, tem uma rua lá que ela copia exatamente a principal avenida de Amarante, de Portugal. Olha, depois o pessoal aí, o Dió, o Denis, se puder, joga aí uma imagem de Amarante, uma cidade belíssima. É linda a cidade, tá? Em homenagem aqui ao Fernando Lira, um amarantino de quarto costado, né? Exatamente. Principalmente hoje, Henrique. Hoje que nós temos o primeiro museu de casas, tá, do planeta Terra. Não existe um museu de casas. A gente transformou Amarante, que é uma cidade histórica, tombada pelo patrimônio histórico, pelo IPHAN. Hoje nós temos lá, você visita algumas cidades, ou melhor, algumas casas. Nessas casas há museus que contam história de Amarante, a história política, a história cultural, a história das pessoas que fizeram. Olha aí, Amarante. Exatamente. Olha Hoje aí era um mercado, hoje é a prefeitura atual de Amarante. E eu já pesquei muito naquele rio lá atrás ali. E é o único rio do Piauí, tá, banhado por 3 rios. Ou melhor, a única cidade que é banhada por 3 rios. É o Parnaíba, o Canindé e o Mulato. Muito bem. Os 3 são rios perenes, inclusive. Ali ao fundo, inclusive, a gente consegue ver a igreja de Amarante. Tem uma escadaria belíssima nessa igreja. Exatamente. Inclusive, essa escadaria agora foi recuperada pelo patrimônio, né? Ela foi totalmente modificada. Ela foi, inclusive, tem todo desenhos artísticos por pessoas que são do Piauí. Fizeram um upgrade em Amarante. Amarante hoje está recebendo tantos turistas que é impressionante. Show de bola. Incrível. E, gente, o Enem, ele cobra toda essa transversalidade de conteúdo. Não Exatamente. É porque nós vamos falar aqui de linguagens, vamos ficar restrito a isso. Aproveitando o gancho dessa história do Fernando ser de Amarante, a gente está aqui, inclusive, contextualizando uma outra questão. Amarante tem vários quilombos na sua
a zona rural, no seu entorno. O Quilombo do Mimbó, por exemplo. O Quilombo do Mimbó é o quilombo mais famoso do Norte e Nordeste, que ainda hoje, Henrique, incrível, gente. Ainda hoje, o Quilombo do Mimbó, tá? Ele prevalece a sua cultura, como, por exemplo, uma quilombola lá só se envolve com outro quilombola. É bem lá fechado, não né? adianta que lá eles não deixam nenhuma cultura, né, externa atrapalhar a sua própria cultura. Impressionante. Muito bem. E, assim, entrando agora um pouquinho na temática do Enem, eu queria agora começar a falar um pouco de linguagens com você, Fernando. Vamos lá. Como que você entende essa nova abordagem que o Enem tem dado à questão, porque antes, no vestibular tradicional, você tratava da gramática, dissociada da literatura, dissociada da produção textual, né? E agora o Enem trouxe uma transversalidade dessas temáticas, onde você não tem mais aquela gramática pura, aquela gramática aplicada, né? Você não tem mais aquela literatura de você decorar quais obras pertenciam a quais autores, né? Como é que você analisa essa questão da abordagem, da nova abordagem de linguagens, códigos e suas tecnologias nessa proposta do Enem? Henrique, o aluno já está habituado com isso? Já porque a gente começou, assim que o Enem foi reformulado, né, de 2009 para cá, a gente passou a não mais trabalhar nas próprias aulas, na denominação disciplina gramática, literatura, não, a disciplina linguagens. E dentro dessa abordagem, a gente que trabalha a parte gramatical, que é o meu caso, a gente aborda a gramática como um instrumento que dá um alicerce para que o aluno possa compreender um texto e possa produzir um texto. Henrique, não se faz redação sem conhecimento gramatical. Henrique, não se entende um texto se o aluno não compreender os elementos que constituem cada frase, cada oração. É aí onde a gente entra. Eu sempre digo para os alunos, gente, não adianta, você não vai nunca construir uma casa pelo telhado. Então você precisa sedimentar, concretizar a sua base. E quem te fornece isso? A gramática. E eu provo isso também em sala de aula. Eu pego um problema de matemática e jogo lá na sala. Responda aqui para mim, vocês que são bons de matemática. O aluno prova que tem tanto problema de interpretar porque ele não consegue decifrar o significado de algumas palavras. Mas assim... É incrível. Então, peraí, ó. O Fernando Lira está dizendo aqui que nas aulas dele de linguagens, que o foco dele é a parte gramatical, ele aborda inclusive problemas de matemática. De matemática, de química, de biologia, porque essa transversalidade, não é? Essa universalidade que o Enem, essa interdisciplinaridade que o Enem nos proporcionou, a gente tem ferramentas para mostrar para o aluno que o Enem não é gramática, não é literatura, não é biologia, não é química. O Enem é natureza, o Enem é linguagens, o Enem é muito mais do que apenas uma disciplina dissociada uma da outra. Então, quando o aluno vai ler um problema de matemática que pede que aquele número não ratifica o expoente X, o aluno vai perguntar o que é ratifica. Então isso é um problema, não é de matemática, é de compreensão que vai gerar exatamente pela falta de conhecimento vocabular. E essa adequação é imprescindível. Pronto, pois vamos pegar agora aqui o gancho. Me veio aqui a cabeça, eu estou fazendo o papel do aluno chato, o aluno penteiro. Você falou aqui em ratifica. Vamos então agora estabelecer a diferença entre ratifica e retifica com Fernando Lira. Henrique, é um exemplo de parônimo. Parônimo trata de palavras que são parecidas, tanto na grafia como na pronúncia, e também apresentam significados diferentes. É aí onde o aluno tem que ter muito cuidado. Porque se um tema de redação, por exemplo, traz, já fugindo um pouco, vou já responder, se um tema de redação traz a seguinte frase, não é? Quais os motivos reais que tornam um policial militar uma pessoa capaz de infligir as leis?
Infligir. E infringir. Henrique, o aluno vai escrever o quê? Ele vai escrever que o policial desobedece às leis por isso, porque ganha pouco, não tem estrutura. Ele acaba fugindo do tema, acaba zerando a redação. Zera a redação. Por quê? Porque ele não conhece uma palavra que está dentro da gramaticalidade. Exatamente. Né? Então, infligir só é a aplicação de uma coisa. Se você vai aplicar uma punição, você inflige uma punição. Não é a própria desobediência em si que traz o verbo infringir. Mas voltando à tua pergunta... Não, mas então, para aí. É? Vamos lá. Então, você já trouxe logo. Já. Infligir significa? Aplicar. Infringir significa? Desobedecer. Muito bem. E o ratificar só é confirmar. Tá. Confirma, reitera, corrobora. Gente, pelo amor de Deus, eu venho percebendo muitos erros, inclusive, Henrique, de regência do verbo corroborar. Ah, corrobora com. Não. Corroborar é direto. Isso corrobora isso. Tá. Né? Isso ratifica isso. Isso confirma isso. Isso reitera. Já retificar já é consertar. É só você usar o seu conhecimento popular de retífica de motores. Pronto. Você vai consertar. Você vai ajeitar. Vai arrumar o motor que está esculhambado. Sabe como foi que eu aprendi isso, Fernando? Sim. Eu tinha um Chevette, meu primeiro carro foi um Chevette a álcool. Aí eu me lembro que eu estava lá no Colégio Corujão, um dia chuvoso como esse, aí dei as 3 primeiras aulas e fui sair para ligar o Chevette. Isso, os alunos tudo de olho, né? E aí, de repente, começou a dar na chave o carro, uom, uom, uom. Aí os alunos, ih! Aí começou a confusão. Aí eu dava na chave, não, uom, uom, uom. E os alunos, ih! Eu digo, meu Deus do céu, se esse carro não pegar aqui, eu vou passar muito mico. O carro pegou, felizmente. Mas esse Chevette, ele bateu o motor. E no que ele bateu o motor, fui na oficina Tabatinga, e o Tabatinga disse, olha, leve para retificar esse motor. Olha aí. Aí eu aprendi. Pronto. E não esqueci mais. Aprendeu na prática. Na prática. Então é isso. O Fernando está colocando aqui algumas situações que são muito importantes do conhecimento do estudante, e a gente está fazendo esse bate-papo até descontraído, mas há necessidade do estudante, obviamente, perceber que todos esses elementos e articulação de coesão textual, ele vai ter que utilizar, inclusive, na redação. E a redação hoje tem muito peso no Enem, não é isso, Fernando? Demais, Henrique, demais. Eu sempre digo que não adianta você se preocupar somente, por exemplo, muitos alunos que querem medicina, que é o curso, vamos dizer assim, mais procurado. Alguns alunos pensam que para passar em medicina tem que fechar a biologia química, ou então só estudar a biologia química, ou priorizar a biologia química. Passou isso, né? Faz tempo, Henrique. Hoje alunos que se dão muito bem na prova de biologia e de química, mas que se não fizerem uma boa redação acima de 900 pontos, não adianta, Henrique. Ferrou. Até pela concorrência. Então, o aluno hoje pro Enem, tem que valorizar todas em igual peso. Tá certo. Acabou essa história de dizer que só isso, só aquilo. E tem até um dado que eu soube, inclusive ontem, que nesse Enem passado, apenas 10 estudantes no Brasil tiraram nota 1000 na redação. Exatamente, né? Porque o rigor gramatical está cada vez maior. Exatamente por isso que eu digo para todo mundo, gente, a gente sabe, Henrique, que a prova do Enem, propriamente dita, ela quase não vem com questões de gramática. Mas a gramaticalidade passa a ser algo muito importante para a redação. Se você fizer uma pergunta para um aluno que faz redação hoje, para o Enem, ei, tu perde pontos em qual competência? Todos vão dizer na 1. O que é a competência 1? É a gramática. Então, é impressionante. Então a competência 1 é o vilão deles. Em códigos e linguagens é a parte gramatical. Da redação, exatamente. Muito bem. E o que é que nós poderíamos passar aqui para quem está acompanhando a gente nesse podcast sobre tipologia textual? O que é que você teria a dizer que seria um dos temas que nós vamos abordar hoje sobre essa temática aqui para os nossos estudantes? É muito importante que o aluno veja que tipologia textual está abraçada na matriz do Enem. Né? Então você tem que saber disso. É obrigação sua. Então ter essa obrigação de saber diferenciar cada tipo textual é imprescindível, porque dos tipos nascem os gêneros textuais. Então a tipologia textual trata dos tipos de textos que vão ser disponibilizados para o estudante. Exatamente. E aí, dentro desses tipos... nascem os gêneros. Os gêneros. Né? Por exemplo, uma fábula é um gênero que pertence ao tipo narrativo. Pronto.
Pronto, é um exemplo bem clássico. Perfeito. E aí é muito bom que o aluno veja, Henrique, os elementos que constituem cada tipo textual. E aí eu bato muito, Henrique, muito, exatamente na gramaticalidade. Henrique, a gramática, ela é tão importante, não é que eu estou puxando para mim, que ela consegue, se o aluno tem essa capacidade de observar os elementos constitutivos de um texto, ele consegue discernir se um texto é injuntivo, se o texto é expositivo, é argumentativo, se o texto é narrativo ou descritivo. Cada tipo de texto, Henrique, predomina, por exemplo, um tempo verbal. Ok. Um tempo verbal, Então, um modo verbal. Então, para cada tipo de texto, há um tempo, um modo verbal que predominante. Pronto, predominante. Além de outras situações, como a finalidade. Se eu quero te convencer para comprar uma coisa minha, eu uso um texto argumentativo. Se eu só quero te informar de um acontecido e tal, ou de algo que vai acontecer, eu uso um texto expositivo. Se eu quero te contar um fato que aconteceu lá em Campo Maior com você, eu uso um texto narrativo. Pronto. Né? Se eu quero descrever como é hoje a escadaria de Amarante, eu uso o texto descritivo. Pronto. Agora, se eu quero te instruir a usar um aparelho, a usar, por exemplo, a fazer uma lasanha, aí eu uso o texto injuntivo. É aí onde entra exatamente o critério da gramaticalidade. Perfeito. Porque muito aluno confunde injunção com argumentação. Perfeito. A argumentação, eu vou te convencer a comprar uma televisão. O texto injuntivo, eu vou te ensinar como usa a televisão. Perfeito. Então, vamos aqui, para deixar assim bem didático, e você é um craque da didática, vamos deixar assim bem claro qual é a característica central ou as características centrais de cada texto. Começando, por exemplo, com um texto injuntivo. Você diria o quê? Pronto. Texto injuntivo. Instrução. É um texto que vai te instruir a usar um aparelho ou a fazer algum serviço. Característica gramatical básica: verbos no imperativo, gente. Predomínio de verbo no imperativo, não tem outra. Texto injuntivo, morreu. Perfeito. Morreu. Show. Galera, ó, texto injuntivo seria aquele texto que vai te instruir a fazer algo com verbos no imperativo. Show de bola. Narrativo. Narrativo. Você precisa observar que todo texto narrativo tem-se um fato narrado num tempo e espaço. Esse tempo é o tempo cronológico ou psicológico, mas é um tempo, é noite, é dia, foi madrugada, quando foi, qual foi o ano, qual foi o século, e toda narração ocorre num espaço. O que é um espaço? É um lugar. Ok. É um lugar. Então, texto narrativo também, Henrique, predomina verbos no pretérito. No pretérito. Pode ser perfeito, mais que perfeito ou imperfeito. Não importa. Não importa. Então, Predomínio. Texto narrativo, delimitação de tempo, espaço e verbos no pretérito. Show de bola. Texto descritivo. O texto descritivo a gente chama até antigamente de retrato verbal. Como assim? Eu preciso observar para que eu possa descrever. Então, o foco da descrição é a observação. Para nunca mais errar, você vai observar em textos descritivos características e juízo de valor pessoal. Ok. Que é exatamente a opinião do autor. Ok. Tem característica verbal, de tempo verbal? Tem pretéritos imperfeitos e pretéritos perfeitos. Especificamente. O narrativo, não. O narrativo, todos os tipos de pretéritos. Aí você também pode trabalhar. O tempo verbal, ele não é tão importante para a descrição. Porque você pode ter presente, você pode ter pretérito, você pode ter, enfim. Tranquilo. O básico para o descritivo é você observar exatamente o caráter da especificação e o juízo de valor pessoal. A adjetivação. Alô, você. Texto descritivo, você não vai olhar para verbo, vai olhar para adjetivos. Excelente dica. Então, textos com muito adjetivos. Basta você observar a grande obra, ou todas as obras do grande cearense José de Alencar. Então, galera, ó, dica de ouro do Fernando Lira. Textos descritivos,
utilizam basicamente adjetivos, não é isso? Perfeito, perfeito, exatamente. Show de bola. Exatamente, Henrique. E textos expositivos? O expositivo é um texto totalmente informativo. A gente chama de texto didático. É um texto que eu sempre comparo, por exemplo, é o William Bonner. O William Bonner é totalmente informativo. Em nenhum momento ele coloca a opinião dele. Né? Sempre neutro, né? Sempre neutro. Ele só está lá para dizer a informação. Você se lembra de uma jornalista chamada Raquel Sherazade? Sim. A Raquel Sherazade, não sei hoje, mas antigamente, ela informava. Depois da informação, ela virava para outra câmera e aparecia o nome e a opinião. Naquele momento para frente, o texto é chamado de texto argumentativo. Certo. Então, antes ela expõe. Ela só informa. Depois da opinião é argumentativo. Então, o texto expositivo é praticamente chamado de texto didático. E não se esqueça, gente. Texto expositivo tem caráter meramente informativo. Só isso. beleza. Só para te informar. Boris Casoy também ia na mesma linha da Raquel Sherazade. Pronto, né? é mais argumentativo. Ele tenta convencer a gente. Henrique, opinou, é opinião, é argumentação. Perfeito. E para finalizar, dissertativo. O texto dissertativo hoje ele é dividido em expositivo e argumentativo. Então o aluno tem que ter muito cuidado. Né? Só dissertativo eu tenho que ver o seguinte, que é o nosso tipo da redação. A redação nossa é obrigatoriamente dissertativo argumentativo. Mas para argumentar, o aluno tem que expor, tem que informar. Ele não pode ser predominantemente informativo. Então o aluno tem que ser uma Raquel Sherazade. Exatamente. Tem que informar, porém, tem que convencer com propostas plausíveis de solução do problema na competência 5, que é a conclusão. Perfeito. Olha, gente, excelentes dicas aqui do Fernando Lira sobre tipologia textual. E para a gente testar se essas dicas foram mesmo boas ou não, vamos agora fazer uma questão do Enem. Joga aí, a primeira questão aí para a gente explicar para o aluno, mostrar a aplicação dessa competência que deve ser adquirida na habilidade que tem que ser desenvolvida, que é a resolução da questão. Vamos lá, então, para a questão. É a competência 7H21. Olha, gente, olha aí, gente. Olha aí, gente. Coronavírus. Olha aí, Henrique. Eita! É o coronga! Gente, então assim, você tem aí, né, um texto basicamente informativo. E observe, tenha cuidado, tome muito cuidado, gente. Quando for um texto desse tipo, que é um texto de campanha, um texto de publicidade... É da Prefeitura de São Carlos, Pronto, né? Exatamente. Um texto recente, do ano passado, né? Uhum. E aí é interessante que você veja não só as imagens, valorize também as palavras. Esse é um texto misto. Henrique, num texto misto, tanto as imagens quanto as palavras têm igual peso no jogo da compreensão. Com certeza. Um vai ajudar o outro. Com certeza. E aí a questão pede exatamente isso. Considerando o objetivo da peça e os elementos verbo-visuais, né? Ali tem desenhos e tem verbos também. Isso, né? que verbos, no caso, são as palavras. Isso. Utilizados em sua construção, né? Predomina a tipologia textual. Gente, eu disse hoje, agorinha aqui, Henrique. Eu disse, rapidamente, injuntivo e imperativo. Tudo bem? É imperativo. Nós temos o narrativo pretérito, descritivo, adjetivos. Isso. O expositivo é informativo, o tempo verbal é o presente. E o argumentativo é um texto que não convém muito falar sobre verbo, porque só tem o poder para convencer. E, Fernando, eu tô até vendo ali no cartaz que tem lá, pegue, o primeiro desenho. Este pegue. Pegue. Aí depois, Henrique, esfregue. O que é isso aí? Pra você, eu tô te mandando, tô te ordenando. Pegue esse negócio aí. O que é isso? O que é que você acha que é isso? Pegue. Isso é uma ordem. Isso é um... Pronto. Qual é a forma verbal que ordena? É o imperativo. Morreu. Eu tô aprendendo aqui com você. Rapaz, que massa. Aí. Esfregue, pegue, né? Pegue, esfregue. Então, se você utiliza verbo no imperativo, Henrique, tu marcaria qual questão ali, Henrique? Eu ia depois da aula de hoje. Será que eu ia para injuntivo? Mas, moço, você iria na bagaceira, iria acertar. Vamos ver se eu acertei. Show de bola. Menino. Passa aí a próxima. Espetáculo. Olha aí, gente. Eita, que eu tô aprendendo. Olha pegue, sabão, esfregue. Gente, entrelace. Predomínio de verbo no imperativo. Gente, não perca tempo. Vá para o injuntivo.
Rapidamente. Seja feliz, né? Ou seja, Rick, um conhecimento básico gramatical te dá uma resposta de tipologia textual. É por isso que eu sempre digo, gente, não abandone a gramática. A gramática vai te dar sustentação para todas as áreas do conhecimento. Sempre faça isso. Sempre. Não se constrói casa pelo telhado. Perfeito. E até mesmo na redação, que tem um peso hoje extraordinário, Muito fantástico. Muito grande. O aluno vai ter que ter conhecimento de todos esses elementos para construir um texto argumentativo que seja, né, que consiga mostrar ao avaliador que ele domina todas essas técnicas. Né? Exato. E nós temos duas competências que são direcionadas à própria gramática, que é a 1, que é o conhecimento da norma padrão, que é a gramática propriamente dita, e a 4, que é o conhecimento de coesão. O que é coesão? A articulação entre os elementos. Quem é que faz isso? Conjunção, preposição, sinônimos, as elipses, os parônimos. Sobre isso aí tem uma musiquinha tua, não tem? Qual? Não tem uma musiquinha que tu canta aí de vez em quando? Eu vi tu cantar. Rapaz, tem. Tu não esconde o ouro, não. Vamos falar de coesão textual? Bora. 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 O que é que você teria a dizer para nossa galerinha aqui sobre coesão textual? Uma das mais importantes qualidades dentro de um texto. Henrique, a coesão textual eu comparo como uma piscina que lá no fundo está com 10 baús cheios de ouro lá dentro. Lá no fundo. Piscina rica. Que chamam de profundidade. Uhum. Para você chegar na profundidade, você precisa passar pela superfície. Isso. Não é verdade? É verdade. A coesão é a superfície. Você precisa passar pela coesão para que você possa ser coerente. O que é coerente? É a profundidade textual. Então, às vezes você quer ser argumentativo, quer ser persuasivo, e você se esquece dos pequenos elementos que constituem essa coerência. Quem é que entra? Que entra conjunção, entra pronome, preposição, entra as omissões, os advérbios, os adjetivos, os sinônimos, os hiperônimos, os hipônimos, que são elementos que entram para construir essa coesão. E aí, um aluno mal preparado vai achar assim, coesão é retomada. Não necessariamente. Há coesão que retoma, mas há tipos de coesão que não retomam, que são, a gente chama de coesão sequencial, que é uma coesão que dá progressão, que dá continuidade ao texto. O texto precisa ser continuado, Henrique. Senão ele fica quebrado, porque né? Senão você vai achar que tem 4 parágrafos, 4 textos diferentes. Não pode. Precisa ter um elemento que possa ligar as ideias dentro do período, dentro da oração e entre os parágrafos. Tá. Aí é onde entra a coesão. Então a coesão ela vai ligar as ideias que o escritor, que a pessoa que está redigindo, né, vai proporcionar na leitura do texto dentro dos períodos, dentro dos parágrafos e no próprio texto. E no próprio texto. Ou seja, não tem como, você não pode fugir. É uma competência da redação, a 4. Coesão. O aluno tem que saber ser coesivo. Ele tem que saber retomar. Henrique, a pior coisa em uma redação é quando o aluno vai retomar a ideia principal com a mesma palavra. Fica repetindo, Fica uma coisa horrível, fica uma coisa terrível. A própria leitura vai ser prejudicada. Então o aluno tem que conhecer, e não só para produzir. Você sugeriria alguma técnica que o estudante poderia utilizar para ele não ser tão repetitivo, para ele organizar melhor a coesão textual dele? Simples. Utilizar o elemento coesivo mais importante dentro de um texto. Qual é ele? Os pronomes. Olha só, gente. Esqueça não, minha gente. Dica do Fernando Lira aqui para o seu texto ser fluido, ter uma boa coesão. Seria qual, Fernando? Pronomes. Gente, pronomes tanto retomam palavras que vêm antes, retomam ideias que vêm antes, podem retomar palavras que vêm depois, que você antecipa usando um elemento chamado de catafórico. Como é que ou é o nome anafórico. Agora você entrou no negócio. Pois é. Vamos saber a diferença de um elemento catafórico e anafórico. Olha, gente, na biologia tem catabolismo e anabolismo. Olha aí, é que por massa. Aí, será? Não sei, eu vou ver agora. Vamos ver. Gente, elemento anafórico é quando você quer retomar uma ideia que foi escrita anteriormente. Está dizendo, olha, o professor Henrique acabou de chegar de Brasília, ponto. Ele
Esse ele está retomando quem? O Henrique. Que foi escrito antes na frase. Muito bem. Então, retomou quem vem antes, eu chamo de Ana. É a Ana. Anafórico. Rapaz, É a Ana. é anafórico. Agora, se você quiser antecipar a informação escrevendo primeiro o pronome, aí você chama a Kátia, A Kátia. que é o elemento catafórico. Não é? Então, É a Kátia. quando chama a Ana, É anafórico. anafórico, tá retomando. Tá retomando quem vem antes. Quem vem antes. Quem vem antes. E quando chama a Kátia? É porque você vai usar o pronome primeiro para retomar depois. Por exemplo, desejo a todos vocês isto. 2 pontos, né? Saúde e aprovação. Muito bem. Ora, o isto está retomando quem? Saúde e aprovação. Saúde e aprovação foi escrito depois. Muito bem. Então, a Kátia retoma depois e a Ana retoma antes. Antes. E se o cabo resolver juntar a Kátia e a Ana aí? E aí dá uma exclamação confusão grande. É melhor nem mexer com isso, né? Fernando, vamos aqui ver mais uma questão que eu acho que vai muito nessa linha do que você colocou aqui, que é a próxima questão textual, Joe, que vai exatamente tratar dessa suavidade do texto, dessa continuidade, dessa fluidez, digamos assim, Exatamente. do texto. Show né? de bola. Vamos aí para a próxima. Gente, é muito importante que vocês também entendam essa dica. Primeiro passo que se faz numa questão de linguagem não é ler o texto. Calma. Calma, gente. Existe algo chamado de comando. O comando é o enunciado. O enunciado é que vai comandar você para ler o texto ou para ler alternativas. Tá bom? Então, Fernando, toma cuidado com isso. O aluno, acho que já está bem treinado nisso, mas nunca é demais a gente lembrar que nós temos em cada questão do Enem um texto base, que é aquele lá que começa com o não. Isso. É um texto, inclusive, referenciado por Bravo, por Isso, exemplo. perfeito. E depois desse texto é que vem O comando, O comando, que é o que é o enunciado, enunciado. que o aluno precisa compreender. Primeiramente é o comando. Henrique, há alunos que entendem muito bem a leitura do texto, mas passa a não compreender o comando, ele vai errar. Então, somente entender texto, gente, é insuficiente. Você precisa sim compreender o texto quando o comando pedir. Perfeito. Então, quando o comando falar sobre tipologia textual, gênero textual, ideia do autor, né? Enfim, você precisa ler o texto. Mas, se o comando te falar sobre linguística, que é gramaticalidade, sobre elementos que constituem o texto, que são os elementos pequenos, passa a leitura do texto não ser obrigatória. Somente ler o trecho que aquela palavra se encontra. Aquele período, não é? Perfeito. Então é muito importante essa dica. Prime pela compreensão do comando. Depois do comando, dependendo do que esteja lá, você pode ir para o texto ou para alternativas. Tá bom? O professor Fernando Lira já está até aqui com plateia, tem até fã aqui dele. Não é mole não, viu? Mas nós vamos aqui ver a próxima questão que ele vai comentar para a gente bem bonitinho, com plateia e tudo aqui dentro do estúdio. Vamos lá. Então vamos fazer aquilo que eu acabei de dizer. Vamos lá, ó. Vamos ler primeiro o comando, Primeiro ler o comando. que é o enunciado. Um dos elementos importantes na constituição do texto é o desenvolvimento do tema por meio, por exemplo, de encadeamento de palavras em seu interior. Circula isso aí. Essa expressão aí, ela matou tudo. Ela vai te direcionar a leitura ou a própria questão. Né? E é bom o aluno as alternativas. E é bom o aluno criar o hábito de Pronto. circular essas expressões-chave. Gente, olha, sequencializador, articulador, nexo sequencial e encadeamento, pelo amor de Deus, coesão. Perfeito. Sequencializador, tá? Nexo sequencial, Olha aí. encadeamento, te leva para a coesão. Dica de ouro. É uma questão que vai falar de coesão. Perfeito. A clareza do tema garante ao autor que seus objetivos, narrar, descrever, informar, argumentar e opinar, competência 7, exatamente da coesão, Perfeito. né? Lá das matrizes, sejam atingidos. No parágrafo do artigo informativo, os termos em negrito. São. Pode Então, encher aí. qual é a necessidade, eu te pergunto, de você ler o texto todo, gente? Gente, Nelson Leirner, o que é que ele é? Um iconoclasta. E o que é que ele é depois? Artista. Vocês estão vendo que eu estou retomando o Nelson com 3 palavras diferentes. Iconoclasta e artista. Isso é coesão, Henrique. Retomar uma ideia fazendo uso de palavras
que apresenta essa retomada. Se eu disser, por exemplo, o professor Henrique, não é? O imunologista, bonito dentista, e bonito. não é isso? Lá de Campo Maior. Então eu vou trazer para o texto vários elementos que possam retomar a palavra principal. Sem estar repetindo Sem aquela estar palavra. repetindo. O que mata uma redação na coesão é quando o aluno bota Nelson Lerner, desse Nelson Lerner, do Nelson Lerner, é horrível. Fica horrível. Então seja coesivo, retome a principal palavra, fazendo uso de vários tipos de coesão. Tem a coesão por sinônimo, tem a coesão por omissão, por nominalização, coesão por hiperônimo e hipônimo. Rapidão aqui, é o que acontece inseto. Não é geral, é hiperônimo. Mosca, não é específico, é hipônimo. O que é geral é hiper. O hipó é pequeno. Por exemplo, o que é um hipotireoidismo, Henrique? E hipertireoidismo. Muito bem. No hipertireoidismo, a tireoide está com a sua função fisiológica acelerada. Oi. No hipo, ela está com a sua função fisiológica diminuída, retraída. Pronto, então, rapaz, que essa aí é disciplinaridade. Então, gente, é isso, coesão é isso. Então, olha, será que evita a repetição de termos por meio de emprego de sinônimos? Fazem referências a outros artistas. Eu não posso dizer que iconoclasta é sinônimo de artista. Isso. Toma cuidado com isso. Isso é uma armadilha. Tá bom? Fazem referências a outros artistas que trabalham com nenhuma referência a outros artistas, gente. O artista é o Nelson. Estabelece relação entre traços de personalidade do artista e suas obras. Que obra? Em nenhum momento. Ele pede que eu fique preso nas palavras em negrito. Garante a progressão temática do texto pelo uso de forma nominal diferente. Tá aí. Aí começou a clarear. Coesão é isso. Coesão é progressão. Coesão é continuação. Coesão é encadeamento. Letra D de dado, Henrique. Ao não repetir o nome Nelson Lerner, certo? Ele vai, de certa forma, garantindo uma progressão temática do texto, utilizando formas nominais diferentes para não tornar o texto cansativo. Isso. Porque a letra E diz que, só para voltar aí, Fera, só na letra E, introduzem elementos novos que marcam mudança na direção argumentativa do texto. Bota na tua cabeça, quem marca mudança na direção argumentativa do texto são as conjunções adversativas. Tipo? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se não junto, do contrário, por outro lado, de encontro a... Show de bola. Todos eles marcam a mudança na direção. Como é que você... Eu amo essa menina, mas quero vê-la no inferno. Que diabo é isso? Coisa louca. Você vai para um lugar, depois inverte, muda radicalmente. Quem faz isso é a conjunção. Então, gente, D de dado. Aí eu aprendi até com essa sua. Eu amo esta menina, mas quero vê-la no inferno. Já pensou? Lembra, sabe de quem? Eu lembrei agora do nosso amigo Wellington Soares, falando de Machado de Assis. Que disse que Machado de Assis era meio odiado pelo público porque ele trazia o amor como um sofrimento. Eu amo, mas eu quero. Era. Exatamente. Perfeito. Pois é isso, Fernando. Gente, olha aqui, momentos agradabilíssimos aqui com o Fernando. Podemos evoluir aqui na tipologia textual, falar um pouquinho de coesão textual, utilizando os elementos gramaticais. A gramática está em tudo, Henrique. Não adianta, o aluno não pode fugir. Não, né? Ele não pode fugir. Não pode fugir. Então, já pensou uma redação sem crase correta? Sem pontuação. Sem uma grafia correta, sem pontuação, sem concordar o verbo com o sujeito. Matou. Sem uma conjunção, um pronome, uma preposição que coadunam com a coesão, não faz sentido isso. Perfeito. Então, gente, aqui o AprovaCast é isso. O AprovaCast é um bate-papo entre amigos, onde a gente aborda temas importantes para o Enem. Com certeza, essas duas temáticas, da tipologia textual e da coesão textual, que o Fernando Lira aqui tão brilhantemente colocou para a gente, eu aprendi bastante. Aliás, eu estou aprendendo bastante, viu? Eu vou fazer o Enem esse ano. E espero que vocês tenham gostado. Ativa aí o sininho da notificação, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Nós estamos presentes no YouTube com o AprovaCast, estamos presentes também no TikTok e no Instagram. Fernando, quer tecer algumas considerações aí para os nossos ouvintes, nossos internautas, seguidores, inscritos no canal? Gente, é assim, não deixe ninguém e nada atrapalhar o sonho de vocês.
Ah, porque eu sou assim, porque eu sou assado, é porque me acham antipático, porque me acham muito... Ah, não sei. Gente, bote na cabeça. Que não aceitar seus defeitos não merece conviver com suas qualidades. Tá bom? Então, vá para cima, estude, prepare-se, tá? E lembre-se que o importante é ser feliz, Henrique. Muito o resto bem. é consequência. Show de bola, Vamos pra Fernandão. cima, gente. Show de bola. Muito obrigado pela sua participação Tamo aqui. junto, meu irmão. O AprovaCast está sempre aqui aberto. Virá outras vezes, É uma com honra. certeza. É sempre gente, uma honra. se inscreve aí no AprovaCast. Esse é o AprovaCast. No ano do Enem 2022 estaremos juntos até a prova do Enem. Forte abraço. Até a próxima.